Olá pessoal, é um prazer imenso voltar a falar com vocês de novo, sendo que dessa vez eu vou ter que fazer um programa um pouco diferente. É um programa que chama a atenção do público para uma realidade que nós estamos vivendo. Há alguns anos, um grande grupo de empregados, como não é segredo mais para ninguém, foi demitido da Nuclep, isso sem nenhuma motivação. Os empregados simplesmente foram desligados, né? E como já foi falado em outros vídeos, foi junto uma grande memória da Nuclep, porque foi feito um tal de um PAA, onde muitos empregados que ainda tinham uma vida profissional longa pela frente tiveram que ser desligados, e nesse desligamento meio que compulsório, né? Porque da forma que chegou ele foi compulsório, ele dizimou uma boa parte da memória da Nuclep, ou seja, saiu gente com muitos anos, saiu gente com muita experiência, saiu pessoas que faziam uma diferença na Nuclep, mulheres, homens, sabe? Foi uma derrocada geral. E logo em seguida veio mais uma lista de demissão, mas essa, depois de um PAA, né, de um plano de demissão, veio também uma demissão agora sem planejamento nenhum, só os desafetos, só pessoas que, de uma certa forma, não caía na graça da empresa. E nisso foi mais uma centena de pessoas. Ou seja, o número de empregados foi bem reduzido, foi bem impactado. Isso foi dentro do governo Temer, todo mundo sabe, e dentro do governo Jair Bolsonaro. E durante um tempo, o pessoal vem lutando na justiça para conseguir voltar para a companhia, e nunca tivemos um parecer favorável de organizações, de instituições, da própria diretoria da Nuclep, para conversar com esses ex-funcionários, que uma hora que foram demitidos, né, entraram na justiça e estão esperando até hoje. Houve um estudo jurídico aí e foi levantado que existe uma janela de 5 anos, que se esse grupo entrar coletivamente, esse grupo poderia ser representado pelo sindicato ou por uma outra entidade de classe representativa, né, ou o SENGE, ou o Sindmetal, ou a própria Associação dos Empregados da Nuclep podem entrar, né, utilizando desse argumento jurídico para poder fazer uma defesa em cima daquilo que está no nosso cabeçalho aqui, que é uma portaria que foi criada pelo presidente da Nuclep, e essa portaria ela fere alguns princípios. Então, para ficar bem claro, né, não ficar uma coisa maçante, está ali na descrição dessa portaria que o presidente utilizou de alguns artigos da Constituição, alguns artigos do Estatuto da Nuclep, né, utilizou da premissa da CLT para reforçar a portaria que ele fez, sendo que tem um grande problema nessa jogada toda. A Constituição, ela prevê que a empresa pública ela tenha estatuto, como está descrito na portaria dele, beleza. Só que o estatuto não foi respeitado. A parte que trata de desligamento, ela tem que ser levada ao conselho de administração da empresa. Não pode ser um ato do presidente da empresa ele demitir. Não pode. Tanto que ele demitiu as pessoas e Brasília não sabia. Tem muita gente que ainda está com matrícula ativa. Tem muita gente que está passando em concurso público aí, está indo para outras atividades e está com matrícula ativa. Então isso prova que Brasília nem sabia que o cara foi mandado embora em muitos casos. Mas assim, polêmicas à parte, a grande vantagem é que estávamos todos sem a possibilidade de ter voz. Todos. E aí foi criado esse trabalho onde os empregados eles podem ser ouvidos para mostrar para a população o que vem a ser a Nuclep, quais são as ansiedades que o pessoal tem, as lamúrias, as dificuldades. A gente mostrou aí alguns empregados mais antigos, vai mostrar também alguns empregados mais novos, né? Tem empregados aí que estavam na fila para um processo cirúrgico dele ou de adquiridos, e essas pessoas perderam tudo porque fizeram planejamento, fizeram concurso público e não atendendo ao estatuto, não foram desligados, porque o estatuto ele prevê que para que as pessoas sejam desligadas tem que haver essa conversa com Brasília, ou seja, se a direção da empresa ela queria fazer um desligamento de alguns empregados,
que definisse isso no Conselho de Administração e levasse para pedir recurso de Brasília e uma autorização de Brasília, mas essa autorização nunca apareceu, e esse recurso também, para a demissão do pessoal, também nunca aconteceu, nunca chegou no Nuclep. Não tem provas, não tem comprovações. E hoje, quando você procura essa portaria dentro do Nuclep, você não acha ela inserida no sistema. Só existe a portaria na mão, né? A portaria construída, mas não existe ela inserida no sistema. Existe um negócio chamado Sistema de Controle de Documentação, que há muitos anos ele é praticado dentro da Nuclep, e não tem como você construir o documento 1, 2, 3, 4, 5, pular o 6 e depois ser construído o 7, 8, 9 e o 10. Não existe isso. Aí veio um problema aí, estão comentando aí que teve um ataque cibernético e por isso que não está aparecendo, Isso aí, sabe, isso aí nunca aconteceu, ataque cibernético na Nuclep. Em todos os anos da Nuclep, em todos os anos que o seu sistema ficou em treinamento, ficou ali em plano de ajuste, nunca houve ataque. Outra coisa, a Nuclep tem um monte de analista de sistema. A Nuclep tem um dos sistemas mais seguros de proteção de TI. Então, sabe, fica um negócio meio estranho, eu digo uma coisa, todo mundo aceita, sabe? E alguns empregados estão ficando acuados, ou seja, começamos a desenvolver esse trabalho, alguns empregados estão sendo acuados por algumas pessoas que não deveriam estar acuando o empregado. Deveriam estar dizendo o seguinte: opa, pelo menos tem um ruído de fora, uma voz de fora chegando, né? Que querendo ajudar, vamos aproveitar essa voz para fazer com que o interesse dos empregados chegue a Brasília, né? E não é isso que está acontecendo. Então, alguns empregados vêm aqui, né, comentam, falam às vezes aquilo que está magoando seu coração. Então, o cara está vivendo a dificuldade, o cara está vivendo uma demissão. Então, para muita gente que está empregado, às vezes, a gente clama aqui por sensibilidade. O cara está empregado, mal ou bem, ele está correndo um risco lá, porque ele está por intermédio de um mandato, né, por intermédio de uma autorização judicial temporária, que pode ser cassada a qualquer momento. Aí o cara acha que ele está garantido, né? E ele não está garantido. Deixa de sonhar, entendeu? Você não está garantido. Se alguém entrar lá com uma contra-razão judicial qualquer, não sei se o nome é esse, nem me interessa, que eu não sou advogado, tu vai perder o teu emprego. Então o cara está utilizando disso aí para manter você na coleira. E aí você não faz o quê? Você não ajuda a causa. Por quê? Porque você acha que você está empregado. Mas na verdade não está. Se o cara disser que você não está, você não está. Você foi demitido durante um tempo e você não recebeu nada pelo tempo que você ficou demitido. Então isso prova que você foi demitido. E estão colocando medo aí nos empregados e tal, mas os empregados são demitidos, não tem que estar com medo de nada não, porque a rua você já ganhou. Entendeu? Então é hora agora de você partir para a luta. Porque o empregado da Nuclep, ele sempre conquistou as coisas na base da luta. Então, eu fico muito feliz que algumas pessoas bem intencionadas, tá? Do sindicato, algumas pessoas bem intencionadas da Associação dos Empregados, eu sei que tem gente bem intencionada, porque independente de visão política, tem pessoas que são bem intencionadas dentro desses organismos, tá? E se a pessoa de repente ouviu uma fala, que essa fala não chegou bem, não desceu bem na sua garganta, meu amigo, você está na função de estar recebendo essas pancadas, porque você foi eleito para receber pancada. Então todo mundo que foi diretor de associação, diretor de sindicato, sabe que a sua função é essa. A sua função é receber pancada. Por quê? Porque quem está batendo em você está desesperado. Está querendo voltar. Está entendendo? Está vendo que está acabando, o seu tempo está esgotando. Já viu aquela ampulhetazinha que tu gira e a areia vai acabando? O cara sabe que o tempo dele está acabando e ele está desesperado. E engraçado que o cara que está lá dentro, às vezes ele fica, fica com umas conversinhas fiadas que não chegam em lugar nenhum e ele quer provar para todo mundo. Mas olha, cuidado. Cuidado, vocês não estão lidando com pessoas bobinhas, não. Tem um pessoal na direção da empresa que sabe muito bem o jogo que está jogando. Agora mesmo, depois desses podcasts, nós temos aí, por isso até que eu estou abrindo essa fala aqui, que vai ser mais rápida. O presidente da companhia está indo fazer um podcast. Ele está indo fazer um podcast justamente aonde? No Jornal Atual. Eu fico muito feliz com isso. Sabe por quê, gente? Porque eu peço a você para ir assistir essa beleza de programa que será. Eu tenho certeza que vai ser. Ele vai falar para Itaguaí inteiro, vai falar para o Brasil. Um contra-almirante da Marinha vai lá botar a cara. Isso é maravilhoso. Durante anos a gente quis que ele botasse a cara, ele nunca botou. Mas agora ele aceitou o convite do ex-assessor dele, porque o rapaz que ele vai estar dando entrevista é ex-assessor dele da Nuclep, entendeu? Um ex-assessor dele
tá simplesmente chamando ele para fazer um podcast. Vai ser maravilhoso. Tomara que ele tenha coragem de falar toda a verdade, falar por que ele fez um plano de demissão dos funcionários mais antigos, porque aquilo ali foi, na verdade, um plano de demissão. Ele fez um plano de demissão e depois ele fez uma demissão em massa. Espero que ele tenha como chegar e argumentar, a não ser que as pessoas que vão lhe argumentar sejam pessoas que falem a mesma língua dele. Aí, meu amigo, fica muito fácil, né? Mas isso também é comprovação. Porque na hora que o cara bota a cara ali para falar, ele tem que saber muito bem o que ele quer falar, porque senão a farda dele sai suja, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu gostei demais. Convoca todo mundo que possa assistir dia 1º de fevereiro às 19 horas. Ele vai falar. Olha que maravilha. Tomara que ele tenha argumento para falar sobre a portaria, argumento para falar sobre as demissões, argumento para falar sobre o grupo de empregados que ele fez se aposentar de uma forma compulsória, mandou todo mundo para casa, ou aceita, tipo assim, ou dá ou desce. Todo mundo tem que ouvir. E outra coisa, depois tomara que esse podcast deixe aberto para o pessoal também descer a pancada, descer o dedo lá e escrever todos os comentários. E espero que seja aberto para todo mundo fazer a pergunta. E ele tenha a coragem de responder. Eu fico muito feliz, sabe, muito feliz da coragem do presidente Carlos Henrique Seixas de botar a cara dele lá no podcast do Atual, né? Onde o assessor dele, o ex-assessor, me parece, da Nuclep, que trabalhou para ele, foi contratado para ele como assessor, recebeu do governo federal para poder trabalhar dentro da Nuclep como gerente geral de comunicação, que me parece que é isso que ele foi. Agora ele vai prestar a entrevista para o patrão dele, né? O patrão dele, o contra-almirante. Vai ser maravilhoso. Eu fico muito feliz e espero que todo mundo assista. Espero que todo mundo mande palminhas para ele. Porque tomara que ele tenha uma boa resposta, porque aquilo que ele vai falar lá, o presidente Lula vai ouvir. Ele tem que lembrar que ele é uma pessoa pública. Então o governo federal, todo o Congresso vai ouvir o que ele está falando. Tomara que ele saiba muito bem o que ele vai falar. Ah, e outra coisa, tenha coragem. Vá até o final. Se tu botou o nome lá, que tu vai dar entrevista no Atual, tomara que você dê a entrevista. Porque se você arregar, se você não der a entrevista, nós vamos dizer que você arregou. Esse dia vai ser também um dia em que vai ter uma reunião muito importante, onde o sindicato, a associação e advogados e outras pessoas vão estar se reunindo. Vão se reunir para encontrar um dispositivo legal para tentar derrubar essa portaria, né? Já que ele não quer derrubar a portaria, porque senão ele vai ter que explicar para Brasília de onde ele vai tirar essa fortuna para poder pagar a indenização a todo mundo, porque ele mandou todo mundo embora, e nós entendemos de uma forma ilegal. Numa hora que tinha que ir para uma reunião do Conselho de Administração e não tem nada, você não tem a comprovação de que o Conselho de Administração autorizou esse monte de demissão sem uma autorização prévia do governo federal, opa, o presidente da Nuclep demitiu. E eu quero que ele mostre para todo mundo aonde está no estatuto que ele pode demitir. E uma outra coisa, essa portaria, ela tem muitas informações ali que não estão comprovadas no corpo da própria portaria. A portaria diz que as pessoas em anexo, não tem ninguém em anexo. Dentro desse período, de 5 de dezembro de 2019, não tinha ninguém, não tinha lista nenhuma. Tanto que essa lista que está lá são de pessoas que nasceram o seu projeto de demissão depois de 5 de dezembro de 2019. Depois, tem pessoas que foram mandadas embora no final de dezembro, não foi no dia 5. Tem pessoas que foram mandadas embora em 2020. Tem pessoas que foram mandadas embora em 2021. Só que eles só usam essa portaria a partir do momento que um juiz lá de Itaguaí, ele diz, olha, cadê? Qual é a portaria que está demitindo o pessoal aqui? Existe um problema. Aí aparece no futuro essa portaria. Então, entendemos que se essa portaria ela for derrubada, então não existe nenhum amuleto que mantenha as demissões dos empregados, porque fica configurado que essas demissões foram ilegais. Primeiro, você não tem autorização de Brasília para mandar um monte de gente embora assim. Você não pediu orçamento para Brasília para mandar esse pessoal todo embora. Você não levou para o Conselho de Administração julgar se esse povo todo tinha que ser mandado embora. Aí Brasília contrata com milhares de reais um monte de gente, dá treinamento, dá preparação, dá tudo, e aí você simplesmente manda os caras embora.
manda todo mundo embora. Bom, tomara que esse presidente entenda que as vidas são mais importantes do que qualquer coisa. E ele simplesmente mandou um monte de gente embora, um monte de gente para a rua. E esperamos, né, que ele seja um cara corajoso, que eu tenho a certeza que é, porque ele está botando a cara ali, ele está vindo para esse jogo, ele é muito corajoso. Tomara que ele vá lá e tenha boas explicações, que o jurídico dele o prepare muito bem, porque nós vamos precisar de alguma coisa muito consistente para garantir que ele não fez nenhuma caquinha, não é? Esse é o recado de hoje. Estou mandando aí para que os companheiros não arreguem, os companheiros não voltem atrás, sabe? Pega esse vídeo, compartilha, manda para cima mesmo, porque durante 3 anos e pouquinho, quase 4 anos aí, não, na verdade, durante 4 anos e um pouquinho, eles ficaram o quê? Calados. Aí agora, do nada, decidem falar. Por quê? Porque começamos a soltar alguns vídeos aí. E vamos soltar muito mais. E se vocês descobrirem as pessoas que já estão entrevistadas e coisas que nós temos para poder soltar no ar, vai ser bonito, vai ser lindo. Encorajo a todos os empregados que foram demitidos que entrem no YouTube e comece a dar like, e comece a compartilhar, e comece a escrever ali as suas insatisfações. Sabe por quê? Porque quando você foi demitido, ninguém teve pena de você. E outra coisa, não fique com medo de voltar para a empresa que você passou no concurso para fazer parte dela. Não. Você entrou por concurso. Esse presidente que está aí, não. Ele não entrou por concurso. Ele é um cargo comissionado. E, na verdade, ele mudou as documentações da empresa, agora ele é eleito. E já que ele é eleito por 2 anos, então ele tem que pagar se ele cometeu algum erro. Se ele não cometeu erro nenhum, maravilhoso. Maravilhoso. Mas olha só, hein? Cuidado. Que quando entrar essa ação, se o sindicato, ele simplesmente entrar com a ação, vai ser pedido alguns documentos e você vai ter que provar por que esse documento, por que essa P395 não faz parte da documentação da Nuclep. Ou seja, por que ela não está no sistema, por que ela não entrou. Cuidado, hein? Existe um negócio chamado perícia judicial e vocês vão ter que provar isso, porque eles vão entrar no sistema de vocês e vão descobrir o que está acontecendo. Ok? Gente, um forte abraço. Espero que os companheiros continuem na luta. Continuem na luta, não arrega não. Porque eles começaram agora a querer trabalhar, faltando alguns meses, né? Até dezembro aí que a gente tem, para que essa ação já esteja na rua. Até dezembro só que a gente tem. Então eles estão correndo contra o tempo para a gente não entrar com essa ação. Mas a gente está contando com a ajuda do governo federal também. Esperamos que alguém do governo federal olhe para essas gravações e pelo menos faça o seguinte, olha, eu quero saber se tudo isso está sendo falado é verdade. Gente, um forte abraço, que Deus os abençoe e que nós continuamos na luta, ok? Um abraço.